De volta com o nosso BH Todo Dia, o DNA de Belo Horizonte, a revista da nossa cidade e de BH para o mundo. E agora, mais ainda, né, gente? Porque agora nós estamos desde hoje, dia 10 de janeiro, a gente está no canal 527 HD e 9 na Claronet. E o que quer dizer isso? Nós estamos indo para Contagem, Betim, Sabará, Nova Lima, ou seja, região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma região grande, forte, não é? E estamos indo para alguns polos no interior do estado também muito fortes, como Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Ipatinga e Governador Valadares. Esse é o nosso próximo passo, né, de atingir esse público e chegar com o canal Viver Brasil nesses lugares todos. Portanto, interaja conosco, mande um alô para a gente saber como é que está chegando o nosso sinal aí para você, combinado? E Belo Horizonte sempre foi, não é, uma referência na área de saúde. A gente tem, né, por exemplo, na oftalmologia, uma referência muito grande, em outras áreas também, fora a educação, né, as universidades, mas temos também seminários, essa coisa toda. Doutor Henrique, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, assim. Belo Horizonte é uma vocação, é uma referência em medicina para o Brasil? Sem dúvida, né? Acho que desde a época em que Belo Horizonte, pelas características que ela tem, né, de clima e de posicionamento, né, ela era referência para tratamento de tuberculose, né? Meu Muitas pai décadas veio atrás. morar aqui por causa disso. Pois é, então você imagina, né? Uhum. Depois, se você for ver, muitas especialidades médicas se notabilizaram em Belo Horizonte, né? E hoje, até por um dever de ofício mesmo, porque pelos cargos que eu já exerci na minha vida, né, seja em instituições relacionadas à medicina, né, a minha especialidade médica, que é a mastologia, seja a associação de hospitais, né, das quais eu fui diretor, presidente. A gente anda muito pelo Brasil e a gente começa a observar hospitais e médicos, né, especialidades médicas, né? E Belo Horizonte tem, sem dúvida alguma, um dos melhores corpos clínicos, melhores médicos em especialidades do Brasil, sabe? O mineiro, primeiro, ele é muito profundo nas coisas que ele faz, segundo, ele é muito sério, né? Normalmente, né, ele trabalha de uma maneira muito ética, então ele é muito respeitado, inclusive, em outros estados. Se você for ver a cadeia da saúde, sem dúvida alguma, Belo Horizonte, Minas Gerais mesmo, né? Tem, assim, algumas especialidades médicas que são referência, né? E, inclusive, estrutura de saúde e de educação na área de saúde também, né? Nós temos aí inúmeros congressos nacionais da especialidade que são realizados em Belo Horizonte, seminários que anualmente se realizam também, que são referência, né? As pessoas ficam esperando aquele momento para poder se atualizarem, né? Principalmente médicos, fisioterapeutas, psicólogos, todos aqueles que trabalham com saúde, né? Então não tem a menor dúvida, né, que uma das regiões do Brasil onde melhor se exerce a medicina e as ciências da área da saúde é Minas Gerais e Belo Horizonte. Agora vamos falar um pouco do Grupo Mater Dei. Para quem não conhece, né, as pessoas conhecem às vezes o hospital, mas é mais do que isso, né, doutor Henrique? Na verdade, né, o Mater Dei tomou uma decisão estratégica em abril desse ano de crescer, né? A conclusão que nós chegamos é que para sermos relevantes na vida das pessoas, né, e para que nós não para não desaparecer debaixo de uma outra marca, né, Sim. seria importante crescer para poder ocupar um espaço que hoje existe no Brasil, né, que é ser uma plataforma consolidadora, né, no sistema de saúde, né? O Brasil tem mais ou menos 4.200 hospitais privados, passando por muitas mudanças. E nós identificamos essa oportunidade. Então, por exemplo, nós começamos o ano de 2021 com 3 hospitais, né? O Mater Dei Santo Agostinho, o Mater Dei da Contorno, o Mater Dei Betim Contagem. E estamos entrando em 2022 com 9 hospitais e com a possibilidade, no curto espaço de tempo, de sermos 11 ou 12 hospitais, né? Nossa, mas é um crescimento muito grande. É um crescimento que está vindo principalmente em virtude da nossa decisão de abrir o capital, né, na Bolsa de Valores em abril, e também pelas oportunidades de executar uma estratégia que está muito bem definida. A gente vem se preparando, na verdade, ao longo dos anos, né? Primeiro, com conhecimento da operação de hospitais, segundo, tentando atrair talentos, né, pessoas que pudessem nos ajudar nesse momento, desenvolvendo pessoas dentro do Mater Dei também, né? Desde técnicos de enfermagem a médicos, nós temos hoje quase 100 médicos fazendo residência na rede Mater Dei, até executivos na área da saúde, né? Muitos foram formados lá dentro e muitos têm vindo também do mercado para nos apoiar nesse momento, né?
Interessante, né? Porque o senhor mesmo fez administração para né, se formar melhor. Eu me formei em medicina e também fiz administração de empresas e procurei me qualificar também, principalmente através de uma proximidade grande que nós sempre tivemos com a Fundação Dom Cabral, né? Fizemos inúmeros cursos em company, né, ou mesmo na própria fundação. Hoje eu sou conselheiro da Fundação Dom Cabral há aproximadamente 10 anos também. Então, a Dom Cabral tem sido uma parceira grande do Mater Dei também nesse momento de crescimento, sabe? Em Minas Gerais, além de Belo Horizonte, Betim e Contagem, tem outros locais aí que a gente vai ter Mater Dei também, correto? Nós estamos em Uberlândia, né? Eu estou vendo que vocês estão, o canal está chegando em Uberlândia, né? Nós recentemente fizemos uma transação e adquirimos o Hospital Santa Genoveva, que é um hospital muito importante. Santa Genoveva, que é um hospital então de Uberlândia. Isso mesmo, é um hospital que tem um grupo grande de médicos, né, que eram sócios, que compõem o corpo clínico, um hospital tradicional, muito bem localizado no bairro Martins, né? E um hospital que nós pretendemos transformar numa referência do Mater Dei no Triângulo Mineiro, sabe? Então, realmente... Então, o Mater Dei já está hoje, nesse momento, para quem está nos assistindo aí de Uberlândia, o Mater Dei já está presente? Nós vamos assumir o hospital no final do mês agora, mas a transação já foi concluída, né? Estamos na fase só de fechamento, o CAD já manifestou também que não há nenhum empecilho, né, para que essa transação ocorra. Então, realmente, a partir de fevereiro, a gestão do Santa Genoveva já vai ser Mater Dei. Parabéns. Boa sorte, né? São sempre desafios diferentes, isso é importante. Mesmo. Agora, doutor Henrique, não tem jeito, até no intervalo a gente conversava um pouco. A situação da saúde hoje em Belo Horizonte, principalmente, né? O PCO sempre lembrando, olha, a pandemia não acabou, temos que ter cuidado ainda, doutor Henrique? Acho que sim, né? Eu acho que essas medidas que são preconizadas, né? Elas em absoluto elas podem ser abandonadas, né? Usar álcool gel, usar máscara, distanciamento social, só frequentar realmente ambientes públicos com muita gente se for estritamente necessário, né? Porque o vírus ele vai se mutando, né? É uma característica dos vírus, né, que isso ocorre. E agora, na verdade, nós estamos convivendo não apenas com a Covid-19, mas também com o vírus da influenza. E tem uma outra doença que provavelmente vai passar também a nos incomodar em breve, dadas as chuvas, né? Que é a dengue e as variantes dela, né? Chikungunya, né? E outras doenças mais, cujo vetor, né? A gente sabe qual é, o mosquito, né? Então, a tendência é que os sistemas e os hospitais, os prontos-socorros fiquem mais sobrecarregados. Já está acontecendo isso, né? É interessante porque essa nova variante, a Ômicron, né? Ela é menos agressiva, então as pessoas têm internado menos. Mas o número de pessoas que têm procurado pronto-socorro hoje, muitas vezes com sintomas até mais leves, é muito grande. Então, acaba atrasando o atendimento. Os profissionais de saúde têm adoecido também. Verdade. Né? Então, acaba que gera um certo estresse para o sistema de saúde, diferente daquele gerado há um ano atrás, onde houve uma sobrecarga excessiva na utilização de leitos de UTI, né? Mas hoje os prontos-socorros é que tem sido o ponto de maior estresse dentro dos hospitais. Vacinação, né, doutor Henrique? Sem tem que dúvida. chamar a atenção das pessoas, né? Tem que vacinar. Nós temos mesmo que ampliar a vacinação para o maior número de pessoas possível, né? Para que a gente possa proteger as pessoas mesmo, né? Para que a gente possa diminuir o impacto que essa doença traz para o ser humano. Gratuita, nos postos de saúde, né? E agora as crianças também vão poder se vacinar, então a gente não pode vacilar nesse sentido, né? De jeito nenhum, né? A maior arma que a gente tem, além dessas outras medidas gerais que a gente já citou aqui. Isso, muito bom. Gente, vamos fazer o seguinte, olha só, o Gustavo no final do outro bloco começou a falar dos programas, né? E os programas têm a ver, né, com a linha de cada um, né, de cada criação, e eu queria aproveitar aqui a presença do João também, para a gente poder dar uma passada nos nossos programas, vamos mostrar um pouco o visual deles, né, a criação, e vamos comentando um pouco, João e Gustavo, o motivo de cada um deles. Então vamos começar, né, mostrando um pouco, nós temos algumas imagens aqui, por exemplo, do nosso BH Todo Dia. Gustavo, fala um pouco do BH Todo Dia primeiro, qual que é o conceito? Assim? Bem, a gente pode falar do BH Todo Dia, das marcas, dos cenários. Em relação ao BH Todo Dia, a ideia nasceu, se não me engano, em 2016, com o objetivo de fazer um retrato diário, todos os dias, sobre Belo Horizonte. Então, eu comecei no dia 1º de janeiro e fui até o dia 31 de dezembro, durante todos os dias,
falando de alguma característica de Belo Horizonte, sobre um personagem, sobre um local, sobre algum sentimento, marcas que fazem a história de Belo Horizonte. Sim. Então foi nesse sentido a ideia do BH todo dia, de ter realmente alguma referência da cidade diariamente. Para construir essa história toda, eu faço aqui um registro muito importante como construção inicial, para que a gente conseguisse ter as formas do canal Viver Brasil e de cada programa. Eu faço um agradecimento muito especial a duas pessoas que eu nutro uma admiração profissional e pessoal também, que é a Carol e o Pedro, da agência Oppo. São dois craques. A Carol é de uma capacidade indiscutível em relação ao atendimento, à visão das coisas de maneira geral. Ela tem uma afinação muito grande do que ela escuta e como ela faz esse trânsito para se produzir algo. E o Pedro, que também tem uma referência nessa história de arte muito grande em Belo Horizonte também, o Pedro Panicali, ele é um craque. Então, a afinação é tão grande que o que eu brifo eles, o que eu passo para eles, o que volta já em bem 100% pronto, né? das vezes, o nível de retorno positivo Isso. é 97%, 98%. Então, praticamente nunca tem a devolução. Então, isso são por duas razões, obviamente. Pela afinação na comunicação entre eu e os dois, obviamente, e a capacidade que os dois têm de trabalho. Então, a agência Oppo realmente tem uma importância enorme para essa transformação das ideias do canal no canal efetivamente. E o João Carlos, que está aqui, que é a pessoa que nos ajudou a pegar a marca, a ideia e fazer esse cenário que nós estamos. Sim. Esse aqui, por exemplo, é um que a gente tem a referência de Belo Horizonte permanentemente. Para onde você olha aqui, seja para esse palco central, onde você tem toda a visão de Belo Horizonte, com as montanhas, com cada parte a Avenida completa. Afonso Pena, né? Exato. E as outras duas referências aqui ótimas também. Em resumo, Isso. é isso. Legal. João, é muito interessante porque o cenário do BH Todo Dia, muitas vezes eu falo com as pessoas assim, ó, olha para o cenário que aqui vai estar explicado o que é o programa. Muito bom. Você mandou bem, viu? Ah, que bom que deu certo, mas a ideia era um pouco isso mesmo. Primeiro a gente tem um escopo do qual que é a ideia, e quando o Gustavo também falou que era você que fazia, que eu já conhecia de algumas coisas, quer dizer, isso é muito importante para a gente entender o que tem que ser. Então, uma pessoa que é mais expansiva, que tem que ter um layout mais flexível, que possa mudar, pegar poucas pessoas ou atender vários entrevistadores, isso tudo é muito importante. E a ideia de ter um pouco da cidade sendo representada, quer dizer, esse painel maior que tem a Serra do Curral, quer dizer, o contraste do urbano e da natureza, que é um traço da cidade, né? Da mesma forma que dessas duas fotos, ela tem uma força muito grande no meu modo de ver. Aqui é a Praça da Estação, né? Na Praça da Estação, que é a porta de entrada da nova capital. Ela realmente era da onde entrava. Como as antigas cidades da Europa, você chegava a cavalo ou a pé, você tinha a muralha, a porta de entrada. Em Belo Horizonte, era o trem que trazia as pessoas de fora. E a Pampulha? E mas tem uma coisa interessante também. Ela é de 1922, o novo prédio, né? Já 20 anos depois do início. E foi colocado essa estátua, que é a estátua do povo mineiro, em relação... ela não tinha no início, né? Ela veio para receber o povo. E foi um escândalo na época, porque isso aqui era uma cidade provinciana, né? E era um nu recebendo já as pessoas. Então, claro que tentaram tirar E tem algo de ousadia aqui também, que Belo Horizonte tem isso. Apesar das pessoas falarem tradicional, é uma cidade contemporânea. Né? Ao mesmo tempo que ela põe essa coisa da força, do herói, do soldado, né? Tem esse outro lado. E ao lado tem a parte, né, que representa a parte mais moderna da arquitetura, né? Um avanço que parece de um século entre um prédio e outro, mas o curioso é que só existe 20 anos entre um prédio e outro. E a diferença de arquitetura é brutal, né? E Belo Horizonte também representa isso. De duas pessoas icônicas que eu acho que foi para Belo Horizonte. Você tem Niemeyer,
que é um ícone de arquitetura mundial, e JK, que no seu primeiro, no primeiro governo de prefeitura, trouxe um cara novo, pouco conhecido, para fazer essa revolução que foi a Pampulha e virou... Vamos passar para um outro programa agora, que é o Agro B, que é o programa que abre a nossa programação todos os dias, 17 horas, né? Gustavo, primeiro, por que o Agro B? O Agro B por uma razão bem simples. Nós estamos em um estado que é uma referência absoluta no agronegócio, tem várias áreas de grande importância, tipo café, leite, tudo para ter tipo de semente que planta, funciona, enfim. Derivados, você tem aí empresas e produtores que têm o queijo, os derivados de maneira geral, como prioridade e excelência. Então, nosso estado é um estado de muita importância no agronegócio. Por isso, a gente tem aí o programa Agro B diário, com o objetivo de retratar o que está se passando no agronegócio em Minas Gerais e no Brasil também, obviamente. O Fabiano é o apresentador, né? Grande teve Fabiano. o privilégio de começar hoje o programa Agro B, tendo como convidado o ex-ministro Adson Paulinelli, que foi inclusive indicado para o Prêmio Nobel por conta de tudo que fez pelo agronegócio no mundo. Então, Minas Gerais é um estado 100% vinculado a essa história e não teria jeito da gente fazer uma programação voltada para trabalhar Minas Gerais sem ter ênfase no agronegócio. Então é por isso que a gente está com essa programação, tendo ela como pilar. E vai ser sempre o nosso começo aí nesses próximos dias. João, vamos falar um pouco do cenário, né, do Agro B, que é um cenário mais clean, assim, né? Achei interessante, bem contemporâneo para algo, não é, bem tradicional, né? Exato. O Agro B já é bem diferente desse, que é exatamente isso, uma coisa mais limpa, mais direcionada. E, na verdade, o próprio monitor é que vem trazendo entendi. O monitor de TV é que faz todo esse movimento e essas novidades, essa interação com a área externa, já que é muito necessário você mostrar o que está vindo do campo, né? E tem uma coisa interessante em Belo Horizonte, porque a grande parte da população, muita veio do interior, ou não nascemos aqui, mas temos um pé no interior. Então todo mundo tem um sítio, uma chácara, algum lugar que a gente quer informação, que a gente gosta disso, né? Não sei no caso de vocês, se vocês têm, né, algum sítio, alguma chácara e tal. Você tem, Gustavo? Eu tinha, mas todo mundo gosta. Né? Sim. Isso. Doutor Henrique? Com certeza, meu maior lazer é na fazenda. Aí, ó. Todo fim de semana a gente está lá firme com a família, além da oportunidade de estar com a família junto, né? Também isso tudo que o Gustavo falou, só faltou a carne, né? A boa e velha carne. Que hoje realmente é até um pouco polêmica, né? Graças aos últimos acontecimentos, os últimos dias aí. Mas, sem dúvida alguma, Minas Gerais sempre foi uma potência também na produção de carne de boa qualidade, né? Isso. Suíno. Bovino. Suíno, isso mesmo. Nossa carne de sol que vem de Montes Claros, né, João? Sim. Acho assim, como o mineiro não tem praia, acaba que o campo é muito importante na vida do mineiro, né? Sem dúvida alguma. Muito bom. bom. Os principais exemplos aqui que nós temos, a própria PIFPAF, uma das empresas mais admiradas que a gente tem, dedicada a fazer, vamos falar, proteína, sua principal base. E a qualidade da carne também melhorou demais, né, gente? Com toda a vigilância sanitária, com tudo isso. O próprio público também, né? O consumidor hoje exige também, né? E além da carne tem a turma vegana, que também cresceu demais e que está ligada à questão da agricultura, né? As pequenas propriedades sustentam muito o comércio, né? A agricultura, o comércio agrícola no estado também. Vamos passar para o próximo programa? Vamos lá com a Kênia Scheib, né? O nosso projeto aqui do Reviver. Olha que beleza, muito bacana. Gustavo, vamos lá. Kênia Scheib não tem segredo, a ideia do Reviver é um programa onde ela coloca o seu convidado olho no olho para poder falar sobre desenvolvimento humano, sobre preocupações, sobre soluções. A Kênia é uma craque, ela é coach, ela é master coach, ela é craque nessa ação de ajudar as pessoas no que diz respeito a desenvolvimento humano. E esse cenário aí o João pensou, eu acho que nesse conceito aí, duas pessoas se unindo ali com a possibilidade de olho no olho, trocar... É bem intimista, né? Confidências. Exatamente. A ideia disso, de ser mais intimista e uma questão mais de casa, né? Uma coisa mais confortável, onde é que você sente mais à vontade de passar um pouco esse conceito.
que é muito legal, e é um programa que é a cara da Kenner, né? A Kenner fica muito à Sim. vontade. Achei muito legal isso em você, né, Gustavo? Dessa estratégia. Opa, peraí, essa pessoa, por ela mesma, ela já conduz o programa que eu quero trazer pra gente. Ainda mais num momento de sofrimento mental, né, gente? Muito grande, todos nós, né? E a Kenner começou a fazer o programa no primeiro dia que ela gravou. Desde o primeiro dia que ela gravou, não teve um retorno praticamente. Então ela começou e já foi direto, né? sem edição, sem Fantástico. retornar para gravar de novo. Ela tem o dom ela tem a habilidade de conversar com as pessoas e ela faz isso há 25 anos. Né? Muito bom. E Legal agora demais. aqui no canal Viver Brasil com o programa Reviver. Perfeito. Vamos para o próximo programa, que é o nosso querido Fernando Rocha, que inclusive já esteve aqui no BH Todo Dia. Fernando Rocha com saúde e bem-estar. Como é que nasceu essa ideia aí, Gustavo? Essa ideia nasceu exatamente em março de 2020. Em março de 2020, quando começou a pandemia, uma das pessoas que eu liguei foi o próprio Dr. Henrique. Começou o processo no dia 11 de março, no dia 18 de março, quando houve o bloqueio, as restrições. A gente, obviamente, também ficou sem saber o que fazer, mas pensamos um pouquinho, eu conversei com o Paulo César, falei, nós precisamos reagir. Não tem jeito da gente parar, tendo a referência que a gente tem, tanto nos eventos quanto nas publicações. Isso. Nós temos que nos mexer. E aí a gente tinha um evento marcado com o ministro Tarcísio no dia 24 de abril, presencial. Puxa. No dia 23 de abril, presencial. E aí eu comecei a pensar como é que a gente poderia reagir tendo um produto que falasse algo que fosse muito importante para as pessoas naquele momento. O que era importante naquele momento de pandemia? Saúde e bem-estar. Liguei para o Dr. Henrique, perguntei para ele o que ele achava dessa história também, tendo em vista que tinha um mês que estava começando o processo de pandemia. A gente realizou os primeiros Saúde e Bem-Estar no dia 17 e 24 de abril de 2020, com o objetivo de fazer um entendimento do que estava se passando na saúde e no bem-estar. Foi um sucesso, fizemos várias edições a partir dessa primeira em abril de 2020, e aí foi andando até chegar na transformação do evento em um programa dedicado à saúde e bem-estar. Por que saúde e bem-estar nesse momento? E por que a gente vai dedicar um programa inteiro a esses temas? Pelas razões naturais também. Um dos principais fundamentos que as pessoas têm no dia a dia é a questão da saúde e o bem-estar. Porque o Fernando Rocha é um cara que tem um vínculo com Belo Horizonte, uma mineridade muito claro, e é um apresentador sensacional, com uma capacidade de condução sem discussão. Ele é craque, ele é macio, ele sabe perguntar as questões certas vinculadas à saúde e bem-estar. E aí, acho que juntou essas partes aí todas. A importância dos dois assuntos, saúde e bem-estar, um apresentador que tem a cara de Belo Horizonte, a cara de Minas Gerais e, obviamente, o momento que a gente vive, de pandemia, de muita preocupação. Então, eu acho que vai ser um palco de muitas soluções para cada telespectador. Nós já gravamos mais de 40 programas Saúde e Bem-Estar com todos os temas possíveis até esse momento. E tem muito mais para vir. Muito. Vamos falar do cenário, né, que também tem, né, a presença, é uma coisa também clean e, né, com um apresentador ali de pé, junto com o convidado. Como é que nasceu isso aí? Essa ideia do apresentador em pé era um pouco disso, quer dizer, pelo perfil do apresentador e essa dinâmica do espaço, né? E um ambiente, claro, quer dizer, uma questão mais hospitalar, ele merecia uma coisa mais clara, mais limpa, né? Mais clean. E fortalecendo a marca, a gente usou esse jogo de LEDs, fortalecendo as cores da logomarca, né? Que é azul e verde, foi o conceito do azul e verde. Doutor Henrique, preciso da sua opinião sobre saúde e bem-estar. Estamos bem? Muito bem, acho que essa ideia que o João teve, né, espetacular, né, de colocar uma coisa mais clara, com mais luz, né, com mais, até um ambiente, pelo que a gente vê, até um pouco mais tranquilo também, que acho que é importante, né, abordar essas questões ligadas à saúde, assim, de uma maneira bem serena, né. Eu acho que, sem dúvida alguma, foi muito feliz.
E nesse momento que a gente vive, né, doutor Henrique? Com certeza. A pressão é muito grande para a área de saúde, né? Muito. Então, um programa que amplia saúde, bem-estar, traz os médicos para uma conversa mais tranquila, às vezes até menos técnica, né? Isso é importante mais. E tem uma questão também que eu acho que o conceito de saúde tem mudado muito também, né? O próprio ser humano passa a ser ele próprio o agente principal cuidar da sua saúde, Boa. né? Muito bom. Então, o estilo de vida, como é que a pessoa lida com o estresse, como é que ela se posiciona em relação às diversas questões que existem na vida dela. Isso é saúde e é bem-estar também, né? Muito legal. Então, acho que esse enfoque que eu tenho percebido, que tem sido trazido para o programa, é muito importante ter orientado muitas pessoas nessa mudança pela qual a saúde tem passado também. Muito bom. Doutor Henrique, ótimo. Com essa sua, né, colocação, a gente vai terminando o nosso bloco, mas eu queria dar um detalhe dessa colocação, muito legal, a participação das pessoas, né? O cidadão ele tem que ser mais ativo, a gente tem que se conhecer melhor. Esse é o objetivo do nosso canal Viver Brasil, que nós tenhamos telespectadores, internautas, que sejam autônomos, não é? Que tenham, né, uma vontade de se autoconhecer, e aí a questão da saúde é fundamental. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. E no último bloco, a gente continua com os outros programas. Vamos explicar direitinho para você também, aqui dentro do BH, todo dia, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Intervalo, a gente volta já.